E hoje nós temos uma entrevista ao vivo, tendo como convidados o padre Paulo Brichner, pároco da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Barracão, e o senhor Marcos Gaiardo, vice-coordenador do Concílio da Matriz. Vamos conversar aqui sobre essas últimas ações que foram realizadas pela paróquia, pelo Conselho, enfim, pela comunidade católica de Barracão, especialmente a novena de Nossa Senhora Aparecida, que reúne um grande número de pessoas, de devotos a esta santa, que é a padroeira do Brasil, bem como as festividades, que além de ser um momento para a integração, congraçamento das pessoas, ele também ofere lucro para que a paróquia leve adiante os seus projetos de cunho material, ou seja, para fazer com que o espaço físico e outras ações sejam mais abrangentes ou pelo menos implementadas. Portanto, os nossos cumprimentos aos nossos convidados. Padre Paulo, mais uma vez, bem-vindo. Bom dia, tudo bem, padre? Bom dia, nossa saudação aos nossos ouvintes. Cláudio, que bom, obrigado pelo espaço. Estamos aqui para agradecer ao povo, prestar conta desta nobre atividade evangelizadora que começou o 1º de setembro. Muito bem, doutor Marcos Gaiardo, bom dia, vice-coordenador do Conselho, de igual modo, bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Cláudio, tudo bem? Bom dia a todos aos ouvintes da Rádio Fronteira. A paróquia Nossa Senhora Aparecida hoje se faz presente nesta rádio para contar um pouquinho dos acontecimentos dos últimos dias, né? E prestar um pouco de contas à população, que sempre nos ajuda. Vamos lá então, Padre Paulo, a parte religiosa. Quantas vezes nesse período de novena nós nos deparamos com pessoas e no dia a dia, nas conversas, com alguns compromissos, até muitas vezes um jantar, uma confraternização, um evento, e as pessoas, olha, hoje eu não posso, tenho compromisso com a novena. As pessoas têm uma fé muito grande em Nossa Senhora Aparecida, uma devoção realmente que salta aos olhos, e não se trata de uma participação esporádica em 1 ou 2 dias durante a novena, mas querem participar do início ao fim. E me parece que isso pega cada vez mais forte. Então defina um pouco o que foi esse momento vivido na novena deste ano, em alusão à Nossa Senhora Aparecida, Padre Paulo. A peregrinação da padroeira começou 1º de setembro pelas comunidades, foi algo muito vivo, muito bonito, a fé do povo encantadora. E aí o povo do interior trouxe a imagem de volta para a Matriz 3 de outubro, quando começou a novena com o nosso bispo. Então os 5, 6 primeiros dias, nenhum dia eu disse, convide mais alguém, chame mais alguém para vir para a novena. Nenhuma vez podemos fazer isso, porque era muita gente fora da igreja, na frente da igreja. Então o povo é muito devoto sim à mãe de Jesus, ela é intercessora. Jesus que nos dá a graça, a cura, o milagre, o único mediador para a salvação é Jesus. Mas ele deixou a sua mãe como nossa intermediária. E nesse dia tão especial, não por ser o dia das bruxas, por ser véspera do dia de todos os santos. O Vaticano insiste que nós não incentivemos as crianças a vestirem-se de demônios, de gnomos, de duendes, de bruxos ou algo assim. Isso não faz bem, isso nos contamina. Então nesse dia especial, véspera, dia de todos os santos, véspera de feriados, aqui estamos nós, bem felizes para dizer ao nosso povo de Deus, da fronteira, não só de Barracão, da fronteira, porque somos uma grande família. Então Barracão, Dionísio Cerqueira, Bom Jesus, Bernardo de Irigoyen, nossos queridos irmãos, parabéns pela fé, pelo testemunho e pelo carinho para com a mãe de Jesus. Padre Paulo, é só Barracão ou a realidade que nós estamos vivenciando, que está cristalizada em Barracão, é uma realidade geral, principalmente no Brasil? Porque nós temos algumas correntes que dizem que a igreja está esvaziando, ou as igrejas estão esvaziando, e que a religião, a cada dia, ela, pelo menos em alguns autores, em algumas teses, ela tem menos adeptos. Mas Barracão estaria num caminho contrário dessas teses, ou se percebe que realmente isso não passa de uma falácia e essa realidade vivida em Barracão, ela continua presente na maioria das cidades brasileiras?
É meio geral isso, que as pessoas vão esfriando a sua fé, vão esmorecendo e vão buscando uma fé de acordo com o seu jeito, aquilo que lhe satisfaz. Então, se eu recebo uma graça, um milagre, depois eu desanimo, não me comprometo mais. Eu acompanho muitas pessoas, eu fui em várias igrejas, não me encontrei, estou voltando, quero voltar, ou eu estava aqui na igreja católica, estou noutra igreja. As pessoas andam muito, procuram muito e vão em busca da espiritualidade, de uma graça. Aqui em Barracão também nós temos muitas pessoas que são indiferentes, o que eram praticantes, hoje já são indiferentes a essa questão. É meio geral e no mundo mais ainda. Na Europa há muitos lugares que há um secularismo muito grande. Grandes catedrais foram vendidas e tornadas shoppings, mercados, bares ou coisa assim. É uma triste realidade que a gente vê no mundo, a secularização. Em Barracão se vê isso, no Brasil se vê isso. Temos momentos de fé, de fervor, sim, que o povo se une mais, mas precisamos perseverar, precisamos estar atentos, porque o inimigo não dorme, ele trabalha de noite e de dia para conquistar as pessoas para que os sigam. E nós temos muitos templos hoje dedicados ao inimigo, como eu dizia há pouco. Então, essa fé manifestada de forma fervorosa, ela é sazonal, não é durante todo o tempo, mesmo em Barracão, Padre Paulo? E com certeza sim, mesmo em Barracão, nos outros lugares também, há momentos que as pessoas buscam mais a fé, rezam mais, outros momentos que esfriam mais, e, como você disse, sazonal sim. Bem, Padre Paulo, nós temos essa situação que o senhor nos escreve, mas a par desse momento muito forte que é vivido principalmente no mês de outubro, que é o mês de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil e padroeira de Barracão, que além dele despertar uma maior religiosidade nas pessoas, ele também proporciona uma movimentação financeira, que a parte da programação religiosa vem a parte festiva, as contribuições, as doações, e isso faz com que a paróquia dê passos maiores. E aí eu penso que passo já para o vice-coordenador, o Marcos, para falar um pouquinho disso, até porque a programação desse ano teve algumas mudanças, inclusive com a escolha da rainha, não é mesmo? Isso, Cláudio. Nós tivemos a escolha da rainha, onde foram 7 senhoras que se propuseram a ajudar a paróquia, arrecadando votos, que esses votos no final foram contabilizados e se tornaram financeiramente muito, muito lucrativo para a paróquia, né? Para que a gente possa fazer os investimentos que a paróquia necessita. Tivemos uma arrecadação muito boa em todo o tempo da novena, que a novena, as festividades da Nossa Senhora Aparecida começou lá atrás com um jantar italiano, onde a gente conseguiu um lucro de R$ 23.452 neste jantar italiano. Depois, no começo da novena, começamos com as quermesses. As quermesses todas tiveram um lucro de R$ 14.991. Depois passamos a todas as ofertas de missa, bênção dos carros, que teve uma arrecadação de R$ 10.284,50. A partir disso, como nós já falamos, a campanha das vovós da Rainha da Padroeira teve uma arrecadação total de R$ 48.013. Depois tivemos, com vendas na festa, no dia da padroeira, uma arrecadação de R$ 13.137,50. Venda de fichas de churrasco, R$ 35.522. Assim, no total, todas as festividades da padroeira, nós chegamos a uma arrecadação de R$ 145.390. Desses valores, a gente teve algumas despesas. Nessas despesas com as festas da padroeira, tivemos um total de despesa de R$ 30.641,14, totalizando um valor líquido de R$ 114.748,86, que foi o lucro da todas as festividades do mês de outubro, que é o mês da padroeira de Nossa Senhora Aparecida.
Bem, um lucro, penso eu, para o momento, a situação que vemos, extraordinário. Foi o maior lucro desses últimos tempos, Padre Paulo, esse que foi oferido, obtido na programação deste ano? Sim, com certeza, sim, bem expressivo. E essas candidatas, a rainha, principalmente vovós, trabalharam muito. Olha, e tem gente de 91 anos que trabalhou muito, e a família trabalhou para a igreja. Então o objetivo era esse, os vitrais, trocar os vidros, retirar todos os vidros da igreja matriz e colocar vitrais coloridos, com imagem de santos, para deixar nossa igreja mais bonita ainda. Então o povo trabalhou nesse objetivo para os vitrais. Vocês podem acompanhar depois o que serão mais ou menos esses vitrais. Eles têm uma garantia de 30 anos de idade, então a empresa dá uma garantia de 30 anos. Terá um custo mais ou menos de 120 a 150 mil reais os vitrais da igreja Nossa Senhora Aparecida. Nossa igreja já é bonita e vai ficar mais bonita ainda com a colaboração do povo, com o incentivo que todo mundo dá. Até na igreja de Santo Expedito teremos vitral. Uma pessoa doou, por exemplo, um vidro, 6 mil reais, o vitral de Santo Expedito. O nosso bispo vem para a inauguração da igreja de Santo Expedito, ou seja, ela foi aumentada, ela foi prolongada, ela foi feita 2 torres, uma nova frente. Então, na outra semana, dia 7, o bispo estará aqui para a inauguração da igreja de Santo Expedito. Até a porta veio doada do Mato Grosso, uma empresa lá do Mato Grosso doou a porta. Então nossas igrejas vão se tornando mais artísticas, mais evangelizadoras. É justamente isso, os vitrais querem evangelizar, querem trazer um pouco da realidade, da devoção do povo da fronteira, do povo de Barracão. Por exemplo, tem algumas comunidades que nós queremos recordar. Uma das janelas antigas da igreja foi doada pela comunidade Três Passos. Mas onde fica isso? Perto da Zanone, né, lá embaixo. Mas quem era essa comunidade? Que padroeiro era essa comunidade? Uns me falaram que era Santo Antônio. Fui pesquisar e descobri que era São João Batista. Então vamos, uma janela dedicar a São João Batista, padroeiro da comunidade que não existe mais, Três Passos. E depois lá tem tantas outras janelas que foram doadas por outras comunidades, como Capela Divino Espírito Santo. Mas quem é essa capela? É de linha Coqueiro, lá em cima do Bom Jesus. Vamos homenagear aquela comunidade por ter doado uma janela anos atrás com a imagem do Espírito Santo. Assim como a comunidade de Santo Anjo, o Arcanjo lá de Flor da Serra, São Bento também de Flor da Serra, comunidades que pertenciam a Barracão e não mais hoje. Mas nós queremos valorizar a história. Bem, enquanto o padre falava, algumas imagens para quem nos acompanha pelas redes sociais foram mostradas, exibidas, dando uma ideia dos vitrais. O padre explicou bem aqui que, além de embelezar mais os templos, as igrejas, as capelas, tem um significado religioso. É uma forma de comunicação visual, padre, além das pessoas assimilarem a pregação pela palavra, ouvindo visualmente, também é uma forma de chegar na pessoa, no coração das pessoas, e talvez uma espécie de fortalecimento da fé, pelo que é mostrado nesses vitrais, que ficarão ali de forma permanente. Sim, com certeza. Quando você vai essas catedrais, essas igrejas históricas, há lá uma pessoa explicando, falando da história, falando da arte. A arte comunica, e a igreja sempre valorizou muito a arte. Então, em tempos antigos, houve até papas que não gostaram da arte disso, daquele artista. Eles acabaram até fazendo um demônio lá, o papa deu um demônio com chifre, algo assim. Então teve até brigas na igreja por causa dessas questões de discordâncias de arte, mas a igreja valoriza muito a arte e nós queremos trazer isso para a fronteira em vitrais. São caros, mas a festa é para isso e vamos arrecadar um pouquinho mais para isso e deixar algo para a posteridade, né? Os netos, bisnetos dos nossos familiares aqui verão uma bela obra de arte. Esses vitrais então não têm validade, tem vitrais de 500 anos, 200 anos, 300 anos na Europa, onde você vai, coisas muito antigas, e eles são muito bem feitos e é uma coisa que não tem fim.
faz parte da cultura, da história, e é importante resgatar isso também para o nosso meio. E outra situação é que as pessoas também hoje passaram a ser mais seletivas, e todos nós gostamos de estar num local confortável, aprazível, e as igrejas também estão oferecendo essa condição para os frequentadores. É importante assinalar isso, porque se construiu uma imagem lá atrás, eu lembro de outros tempos, de que teria que ser revestido de muita humildade, simplicidade, mas o que vale realmente é o templo interior e não só exterior, e por isso o conforto e bem-estar é uma necessidade presente nos dias atuais para todos nós. Padre, vamos resgatar um pouquinho, o Marcos falava agora há pouco da escolha da rainha da padroeira. O senhor já esteve aqui em outro momento, numa entrevista, falava da importância do papel da rainha, mas eu penso que é importante relembrar, até porque talvez no dia de hoje estamos atingindo um público de audiência no rádio, na mídia social diferente, o papel da rainha, a importância, e é uma espécie também de valorizar e também incrementar a tradição nesse meio com a figura da rainha da padroeira. Eu estava num comércio alguns dias atrás e uma senhora chegou e me disse: Padre Paulo, já tenho mais de 90 anos, como que o senhor não me chamou para ser candidata a rainha? Eu também quero servir Nossa Senhora, eu quero trabalhar para a igreja. Eu disse: tá bom, vovó, próximo ano a senhora é convidada, a senhora vai ajudar. E já tem 2 candidatas para o próximo ano, 2 senhoras. Então, olha só, eu tenho mais de 90 anos e eu quero trabalhar para Nossa Senhora, quero trabalhar para a igreja. E foi isso que nós vimos, senhoras idosas se sentindo útil, evangelizando, trabalhando para a igreja. Logo no início, a Olga Folkweis quebrou o pé. Dali uma semana, Dona Dejanira cai e quebra o braço. 2 candidatas à rainha quebradas, uma com o pé e outra com o braço. Essas mulheres se levantaram, se reergueram, mesmo quebradas, sorriam, estavam felizes e conversavam. Tivemos entrevista com elas, pensa a risada que davam. Uma disse: eu fiquei com inveja dela, ela quebrou o pé, eu quis quebrar o braço também, porque eu tinha só inveja dela. Então elas brincaram com o problema, com a dificuldade, com o fato de ter quebrado um osso, mas isso não impediu que elas ficassem trabalhando, levando a vida, mesmo na cadeira de rodas, se esforçaram muito. E esse belo resultado. Então a rainha ficou Dona Iris Valiati, ela que mais arrecadou recursos. A primeira princesa Dejanira Menegasso, essa que caiu, quebrou o braço, mesmo com o braço quebrado, foi de casa em casa, com gesso no braço, trabalhando, e ficou a primeira princesa. E aí Gerhardt, segunda princesa, nossa gratidão. Todas as outras que são princesa, todas as demais são princesas da paróquia. Essa de 91 anos, Dona Anselma Miller, 91 anos, depois Clementina Tonelli, Olga Folkweis, Angelina Slaviero. São as 7 candidatas nossas. Os idosos são nossa riqueza. As crianças são o futuro do município, da nação, da igreja, o futuro, sim, verdade. Mas a riqueza são os idosos. E queremos com isso mostrar que o idoso não pode ficar em casa, ele precisa ter atividade, ele precisa ter músculo, senão ele não caminha, ele fica na cama, e ele precisa se sentir útil. E pode muito evangelizar, vai visitar alguém que está doente, que está numa situação pior, e você melhora também. Então, quando nós ajudamos, nós é que, em primeiro lugar, somos ajudados. Bacana essa iniciativa realmente da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, porque é uma espécie de valorizar, de agradecer essas pessoas que muito contribuíram e ainda continuam participando e contribuindo, além de mexer com a vaidade, a autoestima, alimentar o lado espiritual e fisicamente, né, penso eu, essas senhoras com todo o carinho, de cabelos brancos, já com algumas vincas, algumas marcas no rosto, elas passam a trabalhar ainda mais o aspecto físico, enfim, mexe com a pessoa em todos os sentidos, mas tudo no lado bom, saudável, tanto espiritualmente como fisicamente. As imagens também das candidatas e das eleitas foram exibidas aí para quem está pelo Facebook e pelo YouTube nos acompanhando. Volto com o Dr. Marcos em relação a esse valor aqui, para quem chega agora no meio da entrevista na nossa audiência.
Dr. Marcos acabou de revelar aqui, R$ 145.390 de receitas auferidas este ano, com uma despesa de R$ 30.641,14, levando a um lucro líquido de R$ 114.748,86. Esse valor está sendo administrado de que modo atualmente? Ele está investido ou ele está investido para render, ou ele já está sendo usado, investido para levar adiante as obras, os projetos que a paróquia, o conselho, a comunidade elegeu para melhorias na paróquia Nossa Senhora Aparecida, Marcos? Esse valor, Cláudio, ele já está investido, já está rendendo dinheiro, né? Porque investimento no banco, alguma coisa vai render, mas ele não tem ainda assim um destino, a não ser os vitrais, né? Que a gente está pretendendo arrecadar um pouco mais para conseguir fazer essa obra, porque ele não é o total ainda da despesa. Sem arrecadar um pouco mais, não tem como a gente fazer esses vitrais, porque a igreja não pensa em ficar devendo. Então a gente vai arrecadar um pouco mais, vai investir novamente. Quando chegar no total, a gente vai adquirir esses vitrais. A gente está planejando, já está contatando as empresas para fazer esse investimento, mas ainda está investido esse dinheiro. Desse dinheiro total ainda não foi gastado nada. Deixa eu entrar num detalhe aqui importante, já que o Dr. Marcos falou das empresas. Eu penso que está aberto ainda o campo para quem deseja participar, fazer algum tipo de doação em forma de vitral ou mesmo financeiramente. Isso acontece de forma muito velada. Em algumas igrejas a gente percebe que há uma escrita ali do doador, do patrocinador. Não é o caso aqui em Barracão, Padre Paulo? Não comentamos nada porque houve muitas ofertas, muitas doações e expressivas doações. E a gente sempre busca o anonimato. Então, por exemplo, dias atrás uma pessoa veio e disse: nós não temos palco no centro comunitário, eu quero colaborar, quero contribuir, quero pagar a metade de um palco moderno, de ferro, tudo mais, né? Então a pessoa contribuiu com 5.500. Outra pessoa soube, veio lá: eu quero contribuir com R$6.000, tudo de forma anônima, né? E as doações dos vitrais, houve gente que ofereceu bastante doações, e daí não pegamos o nome de ninguém, não vamos colocar o nome de ninguém, a não ser esses nomes de 8 janelas de comunidades que doaram antigamente, há mais de 40 anos atrás. Esses nós precisamos ser fiéis à história, as comunidades que doaram antigamente. Mas nome de pessoas não cogitamos, não pensamos, e quem puder colaborar, ajude, colabora. Ainda precisamos de doações e vamos, através da arte, evangelizar. Então quem puder colaborar, colabora. Vai ficar de forma anônima, Deus saberá. Certo. Doadores, colaboradores que queiram participar, é só entrar em contato com o conselho, com o padre. Como é que faz, padre? Sim, sempre na secretaria paroquial. Tudo é lançado no sistema da Mitra. Lançou no sistema, a diocese já comunica. Então, nenhum real sai da paróquia sem nota fiscal. O que entra é contabilizado no programa da diocese, então já é comunicado na diocese. Tudo passa pela secretária. A secretária lá então já lança e automaticamente é comunicado à diocese que nos acompanha. A diocese tem uma organização muito séria, acompanha muito seriamente as paróquias, e tem que ser assim. É assim que sempre exijo que o conselho sempre colabora. Nós nunca decidimos nada sozinho. Eu não decido nada sozinho sem consultar o conselho também. A diocese nos acompanha. Tudo é acompanhado, então, pela nossa igreja diocesana. Muito bem, que bom que as pessoas levam ao pé da letra aquela máxima bíblica de que o que se dá com a direita, a esquerda não sabe, e vice-versa, em razão exatamente dessa possível dúvida que tínhamos sobre o patrocinador levar alguns créditos ou não, mas a maioria prefere ficar no anonimato. Realmente é uma atitude muito nobre. Padre, o senhor falava algum tempo atrás da necessidade de reformas, talvez não tão urgente, mas que já teria a aprovação da Mitra, do bispo, para, não talvez uma reforma, mas a construção de uma nova casa paroquial. E o senhor falava na possibilidade da venda de um imóvel no interior, que é de propriedade da Mitra, da diocese, mas que está em Barracão.
Evoluiu essa proposta, esse projeto ou ainda não? Sim, cada pouco tem alguém interessado na compra desta chácara da Mitra, que está próximo do Porto Seco, da nossa, chama Duana, né? Porto Seco. Isso. Então está uns 250 metros, são 4 alqueires, são 10 hectares, grande parte é mecanizado, plantado. Agora tem uma pessoa, uma imobiliária interessada, cada pouco tem. Então nós pedimos 1.600.000 por esta chácara para que possamos fazer um novo centro catequético com um auditório e uma casa paroquial também, secretaria paroquial e toda essa questão. Então, é uma exigência da diocese, porque a nossa casa paroquial ela está bem comprometida, tem lugares que está podre, as madeiras e as salas de catequese são muito precárias, são muito pequenas, então nós precisamos de ambiente melhor para evangelizar, para a catequese. Mas isso ao seu tempo, então não temos tanta pressa. Quando conseguirmos fazer uma boa venda, temos alguns outros terrenos, graças ao Padre Ari, ao Conselho das Lideranças Antigas, deixaram vários terrenos, chácaras também. Então, quando vendidas isso, e agradecemos a Diocese que nos isenta de pagar 30% da venda desses imóveis para a Diocese. Outras paróquias se vendem e precisam repassar 30%. A Barracão nós somos isentos porque existia ali a FAF, que era da paróquia, e a paróquia do Diocese. A Diocese vendeu e não conseguiu repassar, devolver a Diocese por causa de dificuldade de administração das faculdades e tudo mais. E daí, por isso eles nos isentam de contribuir. Então, quando vendermos, se alguém souber de um comprador, está bem próximo, a 250, 300 metros do Porto Seco. Lá da chácara você vê à noite as luzes do Porto Seco, um lugar bonito. Tem várias pessoas que queriam lotear, queriam fazer pequenas chácaras, ou até uma chácara para se morar. Tem água, um lugar bonito. E quando nós vendermos bem, nós vamos construir o centro catequético pastoral, sim. E o padre é um grande marqueteiro, vende bem o peixe, né? Com esse merchan que acaba de fazer, eu não tenho dúvida que logo a chácara vai ser vendida num preço justo, padre. Ótimo. Marcos, em relação às finanças, então, apesar de todos os investimentos e essa previsão de investimentos, a paróquia se mantém com os pés no chão, firme e financeiramente muito bem equilibrada. Aliás, com uma perspectiva, pelo que tudo indica, de oferir um faturamento maior para fazer frente a esses investimentos. Sim, Cláudio. A diocese na paróquia sempre com os pés no chão, nunca dando um passo maior que a sua perna, né? Sempre buscando primeiro o dinheiro para depois poder investir, até para não pôr em risco, né, o financeiro da paróquia. Inclusive, como o padre falou, a gente primeiro está pensando em vender essa chácara, vender talvez algum terreno para poder construir esse centro catequético, para depois a gente poder fazer e melhorar tudo que tem que ser melhorado na paróquia de Barracão. Muito bem. 7h40. Padre Paulo, o senhor falou então da vinda do bispo no dia 7, a Barracão. Que outra programação nós temos pela frente agora, principalmente no campo religioso, a programação religiosa da paróquia, agora para esse dia de Todos os Santos, dia de Finados no sábado, enfim, quais são os próximos eventos religiosos a serem destacados para a nossa audiência? Principalmente gostaria de citar o dia de finados. Finados são aqueles que findaram a sua vida terrena e agora estão noutra dimensão. E a palavra de Deus em Malaquias diz que é uma atitude nobre, santa, rezar pelos mortos. Muito importante. Os mortos não podem fazer mais nada por eles, a não se contar com a oração dos vivos e contar com a misericórdia de Deus. Então vá ao Campo Santo, ao cemitério, Campo Bom. Cemitério significa Campo Santo, o Campo Bom. Vá rezar pelos teus antepassados, vá agradecer por vovô, por vovó, bisavó,
bisavós, trisavós. Nós devemos ter esse sentimento de gratidão pelos nossos antepassados, agradecer, rezar por eles. Então, no cemitério de Barracão, 8 horas da manhã, Santa Missa. Se não estiver chovendo, se o tempo estiver bom, então no cemitério. Se o tempo estiver instável, com chuva, então na igreja matriz. E à noite, sábado à noite, como normal, sempre a Santa Missa. Então aproveite esse feriado, é dia de peregrinar, de ir ao cemitério, rezar, pedir, agradecer. Muito bem. Lembrar, como disse o padre, de quem já esteve aqui em nosso meio e voltou para casa. Aliás, uma casa que todos nós um dia vamos voltar aqui à nossa verdadeira casa. Mas, enfim, é importante fazer menção a isso. Então, a próxima programação forte é o dia de finados. Novembro, após isso, não temos uma data, talvez com uma característica mais emblemática, a não ser a programação normal que seguirá até o Natal, onde acontece uma programação diferenciada também, padre. É verdade, nós já estamos nos preparando para o Natal, as pessoas já estão adquirindo o livrinho da novena, então já está se criando aquele clima natalino também, de encontro, de confraternização, de oração. Então, parabéns, muitas pessoas já vieram retirar os livrinhos e já estão se organizando para começar a novena de Natal. Esse tempo de luz, esse tempo bonito, de esperança, vivemos imersos assim em trevas também, em dificuldade, em cruzes, mas a esperança precisa estar à nossa frente, a alegria. Nós precisamos ser cristãos que estejam em pé ao lado da cruz. Eu tenho dor, eu tenho provação, eu tenho sofrimento, mas eu estou em pé. Muito bem. Vamos encaminhar o arremate da nossa entrevista. Dr. Marcos Gaiardo, vice-coordenador do Conselho da Matriz. Alguma outra observação, talvez até alguns agradecimentos, e eu penso que é importante citar alguns nomes ou empresas, enfim, seja quem for, até para valorizar e para que se sintam motivados a continuar contribuindo. Cláudio, os agradecimentos hoje não tem como a gente citar uma empresa ou citar alguém, porque é um campo muito amplo de ajuda que a paróquia de Barracão recebe. Então, de um modo geral, a Paróquia Nossa Senhora Aparecida quer agradecer a todos que ajudaram com doações, serviços voluntários, vendas e de um modo muito especial a toda a comunidade que não mede esforços para auxiliar a nossa igreja. Que a Mãe Aparecida e seu Filho Jesus abençoe cada um dos que ajudaram. Simplesmente a gente tem que pedir, agradecer e dar um muito obrigado a todos que ajudaram. Porque se for citar nomes, a gente sempre vai esquecer alguém e isso eu acho que não cabe neste momento, né? Muito bem. Padre, estamos num noticiário, mas é de praxe aqui sempre solicitar ao pároco que deixe a sua mensagem final. Nós sabemos que muitas pessoas estão acamadas, enfermas e aguardam por uma palavra de fé, de esperança, de força, acompanhada da bênção do Padre, que é investido desse poder de abençoar as pessoas. Enfim, quem tem uma fé fervorosa, quem acredita realmente, nós sabemos que tem um efeito muito grande e espera por isso. Então fica aberto o microfone para que o senhor mais uma vez se manifeste nesses termos, padre. Que bom que a ciência cada vez mais percebe e identifica os benefícios da fé. As pessoas que rezam, que oram, que têm espiritualidade, que têm intimidade com Deus, são menos doentes, se curam mais facilmente, são menos estressadas, elas produzem mais, rendem mais. Até os jovens espiritualizados é muito importante para o mundo do mercado também. Então a oração, ela exercita o lóbulo frontal do cérebro. E então essa parte frontal do cérebro é responsável pela decisão. Quem ora, quem reza, decide melhor. Então, para as crianças, adolescentes, jovens, os idosos, é muito importante rezar. Para a gente sempre decidir pelo melhor, para a gente ter uma qualidade de vida melhor, para a gente estar de bem com a vida e de bem com Deus também. Todos somos passageiros, estamos de passagem aqui para receber a vida eterna. O amor é o passaporte que te leva ao céu. Então tenha sempre o amor no teu coração, tenha bondade, tenha caridade, tenha a compaixão e a ternura.
isso te salva. A caridade te traz a vida eterna. Eu vejo como o nosso povo da fronteira é caridoso. Sempre que há alguém necessitado, como as pessoas se ajudam. Nós temos algumas pessoas bem doentes, com câncer, com algo bem crítico, bem grave, como as pessoas estão se ajudando e se manifestando nesse sentido da caridade, da bondade que nos salva. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor vá à tua frente, te guia, ao teu lado te acompanhe, sobre ti te proteja. Livra-te, o Senhor, de toda perseguição do maligno. Conceda-te, o Senhor, a graça de ser santo. Amanhã celebramos o dia de todos os santos, pela intercessão dos santos aqui da fronteira, da paróquia de São José Obreiro, São de Bernardo, São José Operário, do Divino Espírito Santo, padroeiro da paróquia do Divino, de Bom Jesus, o padroeiro de Bom Jesus, e Nossa Senhora Aparecida de Barracão. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.